Quarta-feira, 11 de outubro de 2023. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para mais um vídeo do canal com as atualizações, com o segundo giro das atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama neste dia de hoje, quarta-feira, 11 de outubro de 2023. Pessoal, gostaria primeiramente de pedir para vocês... Vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com outros vascaínos, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Nós vascaínos, né? Eu sou vascaíno desde que eu nasci, sou vascaíno desde que eu me entendo por gente. E nós vascaínos sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado gigantesco Vasco da Gama. E nós que nascemos Vasco, né, sabemos do porquê disso, né? Nós sabemos de toda a história. E com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco, para a torcida do Vasco, feito de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. E nós somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então, essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, é isso, eu estou chegando aqui, segundo giro de notícias, nesse dia de hoje, quarta-feira, 11 de outubro de 2023, com as atualizações do nosso Vascão. E a notícia que sai hoje, pessoal, é a seguinte: o Vasco se representou ontem no CT Moacir Barbosa, depois do empate de sábado 0-0 contra o São Paulo de São Januário, e já inicia aí a preparação forte para o próximo jogo, no dia 18 de outubro, quarta-feira da semana que vem, às 21h30 de São Januário, contra o Fortaleza. Vasco tem que ganhar. Os jogadores, o sentimento da torcida é o seguinte, de todos no Vasco: o Vasco tem que ganhar, os jogadores vão ter que se virar, e o Vasco tem que ganhar de qualquer jeito. A torcida vai fazer a parte dela, vai lotar São Januário mais uma vez. E a notícia que sai é a seguinte: como o Vasco pretende aproveitar a data FIFA para se recuperar no Brasileiro. E após a queda de rendimento nos últimos jogos, o clube pretende aproveitar o tempo livre para fazer ajustes no time. E a notícia segue: após um mês de setembro excepcional, o Vasco teve uma ligeira queda de rendimento nos últimos jogos. Os tropeços diante de Santos e São Paulo, derrota 4-1 para o Santos na Vila Belmiro, empate 0-0 com São Paulo em São Januário, resultaram na volta da equipe à zona de rebaixamento. Mas o time já provou ter qualidade para brigar contra a queda. O técnico Ramon Dias terá cerca de 10 dias na data FIFA para fazer ajustes e recuperar o bom futebol vascaíno. E a notícia segue. No último jogo, empate no sábado, 0-0 contra o São Paulo e São Januário, o Vasco não teve a mesma intensidade das atuações que teve contra o Fluminense, no qual venceu por 4-2, e o Coritiba, no qual venceu goleando por 5-1 São Januário, por exemplo, quando teve seu auge sob o comando do técnico Ramon Dias. O elenco se representou ontem, terça-feira, para iniciar a preparação para o jogo contra o Fortaleza no dia 18 de outubro em São Januário. E a notícia segue, pessoal. Fatal contra Fluminense e Coritiba, né, no qual o Vasco fez 9 gols. O Vasco não teve o mesmo rendimento, 4 gols contra o Fluminense, né, 5 contra o Coritiba, 9 gols em 2 jogos. O Vasco não teve o mesmo rendimento ofensivo nos últimos jogos. O time marcou apenas 2 gols nas últimas 3 partidas, que foi a vitória por 1-0 contra o América Mineiro no Independência em Belo Horizonte, derrota por 4-1 para o Santos na Vila Belmiro, e empate 0-0 com São Paulo no último sábado em São Januário. Contra América Mineiro, Santos e São Paulo, o time lutou, desperdiçou algumas chances, mas encontrou dificuldade na criação. Verratti brigou muito na frente, mas em determinados momentos ficou isolado. Então, o Vasco está focando aí na recuperação de jogadores.
Coincidência ou não, o rendimento ofensivo caiu com a saída de Rossi. Na minha opinião, depois de Paulinho e Verratti, Rossi faz muita falta, para mim é o terceiro aí nessa lista. Jogadores mais importantes nessa nova equipe do Vasco, né? Jogadores que chegaram na janela de transferências do meio do ano. Então, Paulinho, Verratti e Rossi. Então, para mim não existe coincidência, realmente Rossi fez muita falta, o jogador que vinha de 3 assistências e 1 gol, foi fundamental nas vitórias contra Fluminense e Curitiba. Também atuou na vitória contra o América Mineiro por 1-0 em Belo Horizonte. E nos dois últimos jogos, contra Santos e São Paulo, não jogou e fez muita falta para o time. Então, o atacante vinha sendo peça importante na engrenagem do time, né, o Rossi. Desde sua reestreia pelo Vasco no fim de agosto, ele fez 1 gol e deu 3 assistências em 4 jogos. Com uma lesão na coxa direita, Rossi desfalcou o time nos últimos 2 jogos e fez muita falta à equipe. A expectativa é que ele esteja à disposição após a data FIFA contra o Fortaleza. Além dele, o Vasco tem outros jogadores que se lesionaram e estão próximos do retorno. Casos de Robson, Gabriel Dias, Capasso e Eric Marcos. Também aqui uma atualização, né, sobre Payet, qual a torcida espera muito desse jogador, né, pessoal? Chegada dele, quem não, todo vascaíno lembra, né, 8 mil pessoas no aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro, a chegada do Payet, na madrugada ali. Então a torcida espera muito desse jogador, um craque francês, mas que ainda não jogou, né, e para mim, jogou 10% aí do que pode, né, na minha opinião. Quem acompanha a carreira do Payet aí, quem não acompanha também é só pesquisar aí, carreira do Payet aí, ver o histórico desse jogador. Na minha opinião, não jogou ainda 10% do que pode com a camisa do Vasco, mas vai jogar, a torcida espera muito dele. E Payet, a contratação mais badalada da era SAF. Payet ainda não encantou. Há quase 2 meses no Rio de Janeiro, o francês ainda busca a melhor forma física. Jogador muito técnico, Payet teve alguns bons lampejos em seus 6 jogos pelo Vasco, mas ainda não vem sendo um jogador decisivo, que é o que a torcida espera dele, né? A expectativa é que com o período sem jogos, o camisa 10 consiga evoluir fisicamente para ajudar o Vasco na reta final do Campeonato Brasileiro. Seu talento pode ser fundamental para tirar o time da zona de rebaixamento. Então aqui é uma atualização sobre substituto para o Paulinho, pessoal. O Paulinho está suspenso, próximo jogo contra o Fortaleza, tomou o 3º amarelo contra o São Paulo no último sábado, empate em 0-0 no São Januário. Então, para mim, é o jogador mais importante desse elenco do Vasco. Paulinho, jogadoraço, veio aí do mundo árabe, motorzinho do time, jogadoraço, para mim, o jogador mais importante dessa nova equipe do Vasco, chegou na janela de transferências do meio do ano. Na minha opinião, não tem substituto para esse jogador, não desmerecendo os outros jogadores, mas na minha opinião, nenhum jogador no elenco do Vasco hoje é capaz de fazer o que o Paulinho está fazendo na equipe do Vasco. Então, o Vasco tem algumas opções ali para substituir esse jogador, mas na minha opinião é um jogador que não tem substituto à altura hoje, pelo que ele faz hoje nessa atual equipe do Vasco. Então, substituto para o Paulinho, reserva nos últimos 2 jogos, Payet pode ter oportunidade entre os titulares contra o Fortaleza, devido à ausência de Paulinho. Aliás, encontrar o substituto à altura de Paulinho para o jogo contra o Fortaleza é um desafio para o treinador Ramon Dias. O meia vem sendo o motor do Vasco na campanha de recuperação e um dos destaques do time. Ramon Dias revelou, após o jogo contra o São Paulo, que Paulinho não estava 100% bem para a partida. De fato, ele não teve uma boa atuação. O time sentiu muito a falta de suas jogadas. Então, Paulinho realmente, vamos ver aí quem Ramon Dias, vamos confiar no Ramon, treinadoraço também, treinador top que nós temos hoje, ao contrário do estagiário de antes, né? E vamos confiar que o Ramon vai encontrar aí a melhor solução para substituir o Paulinho para o jogo contra o Fortaleza. Então também tem uma disputa na lateral, a posição vem dando dor de cabeça
para a comissão técnica. Pumita perdeu a titularidade no jogo contra o São Paulo após algumas atuações irregulares. Paulo Henrique foi substituto, começou inseguro, mas cresceu no segundo tempo. Então, o lateral direito também problema crônico dessa equipe do Vasco aí, né? Na minha opinião, o Puma, não sei o que acontece com esse jogador, o que ele faz hoje nessa lateral direita do Vasco, na minha opinião, o Vasco gastou 10 milhões de reais comprando esse jogador. Na minha opinião, me baseando no que ele faz hoje, nesse problema crônico na lateral direita do Vasco, o técnico Ramon Dias. E para mim, Vasco é 10 milhões de reais jogados no lixo, né? Pelo que esse jogador faz hoje. Então, eu rezo que o Ramon encontre uma solução com a volta do Gabriel Dias, que o Gabriel Dias consiga tomar conta da posição. Paulo Henrique também não foi bem. E que o Vasco, na próxima janela, consiga pelo menos recuperar o dinheiro que investiu nesse jogador. Torço para que surja uma proposta para o Puma, que o Vasco consiga pelo menos recuperar os 10 milhões de reais que investiu nesse jogador. E para mim, junto com o Luca Orediano, no qual o Vasco investiu 20 milhões de reais, então 20 milhões do Orediano, 10 milhões do Puma, total de 30 milhões de reais, na minha opinião, 30 milhões de reais que o Vasco jogou no lixo, e torço para que o Vasco pelo menos recupere esse dinheiro na próxima janela de transferências, que chegue proposta para esses dois jogadores, e que o Vasco possa investir esse dinheiro com o maior cuidado do scout agora, que o Vasco possa realmente reinvestir esse dinheiro em jogadores que vão solucionar o problema do Vasco. Então, pessoal, esse é o segundo giro com as atualizações das notícias do nosso Vascão, nesse dia de hoje, quarta-feira, 11 de outubro de 2023. Vou pedir para vocês, se inscrevem no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo com outros vascaínos, compartilha o link do vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Até o próximo vídeo. E o Vasco é para quem acredita. E saudações vascaínas!